aí na bancada. Tá certo, obrigada, Felipe. Felipe fica de olho aqui, trazendo toda esta movimentação dos mercados, atualizando aqui em tempo real pra gente. São 10 horas e 36 minutos. A gente vai seguindo aqui na nossa programação agora, nossa rodada de conversas e entrevistas. Vamos receber dois grandes economistas, por sinais, ao mesmo tempo. Olha, meu privilégio hoje, hein? E que peso aqui na minha bancada, por sinal. Bruno Corano, economista também, né? Participante do nosso programa Manhattan Connect, economista do Manhattan Connect, e ele, Vandique Silveira, aqui com a gente também, todas as segundas e quintas. Bem-vindo vocês. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você, é um prazer estar aqui com você. Eu sou um fã do Manhattan Connection há muitos anos, é um orgulho estar com vocês aqui nessa grande emissora. Maravilha. Bruno, especialmente no Brasil, aqui num bate-volta, né, vindo trazer aqui, colaborando com a gente nessa bancada. Vou até aproveitar um tema que você discutiu ontem no Manhattan, que eu acho que é muito importante, inclusive, sobre a questão de petróleo. Eu estava até falando com a Andrea, né, nas expectativas ali de inflação, barril ali com essa grande volatilidade nessa expectativa para a reunião da OPEP+. Queria entender também um pouco da sua leitura, especificamente quando a gente tem ali o petróleo muito atrelado a qualquer movimentação do petróleo, o impacto diretamente na inflação. E inflação, globalmente falando, é aí, acho que o grande desafio para se conseguir, nessa segunda fase ali, né, das economias, em trazer as suas inflações para dentro da meta. Queria que você comentasse um pouquinho também sobre expectativas para essa reunião da OPEP+. Bom, eu acredito, é um pouco imprevisível, né? A OPEP costuma ser um pouco imprevisível. Então, falar sobre a reunião, eu não me sinto confortável, porque talvez eu possa dizer, olha, acho que eles vão deliberar algo que vai pressionar o petróleo e talvez eu diga, vão deliberar algo que não vai pressionar e possa pressionar. Mas no médio e longo prazo, eu não vejo o petróleo sendo tensionado. Eu acho que já ficou claro que os conflitos existentes, eles estão contidos, que seria um grande motivador. E não só isso, de forma geral, a economia global, especialmente europeia e americana, elas dão sinais que elas estão desacelerando. Então, isso é um grande indicador de que o petróleo não deve sofrer uma pressão. Agora, no mundo econômico, tem um grau de imprevisibilidade. Então, as coisas permanecendo do jeito que estão, essa é a visão. Talvez eu volte aqui a semana que vem e fale, mudou tudo, mas hoje é a perspectiva. E no programa de ontem do Manhattan, a gente falou muito na perspectiva de que o Ministério de Minas e Energia divulgou muito que a Petrobras vai crescer demais, de 3 milhões de barris dia para 5,3, e que isso vai levar o Brasil ao 5º maior produtor, etc. Então, a gente falou muito sobre esse aspecto e sobre a demanda permanente de petróleo no mundo, e que isso não vai diminuir, independente da busca por energias renováveis e limpas. Vandique, eu queria ouvir também seu comentário especificamente sobre essa parte, né, que o Bruno traz aí, dessa expectativa de Petrobras ser a 5ª maior produtora mundial de petróleo. Bom, Paula, eu estava no debate a respeito desse tema ontem mesmo, né, no LinkedIn com o pessoal, e eu estava dizendo o seguinte: o Brasil enfrenta um paradoxo sério, a Petrobras enfrenta um paradoxo sério. Conforme a gente prospecta e encontra mais petróleo, o Brasil já é entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. E, ao mesmo tempo, o governo cisma, né, em criar alguns tipos de obstrução com a ideia de Petrobras focar em energia limpa. Eu já falei isso aqui. A Petrobras, ela tem um core business que é a prospecção e a produção de petróleo, e é o que ela deveria continuar fazendo, porque é daí que vem todo esse dinheiro, é daí que vem a lucratividade da organização. Não quer dizer que ela não deva fazer nada além disso, mas além disso, nós estamos falando de algo que o Brasil é precário, que é o refino desse petróleo. Então, se a gente tem uma lista de coisas importantes, de prioridades a serem feitas, né, o refino deveria ser o segundo, obviamente, né? Não é sair em horizontes mais longos, como grandes movimentos em hidrogênio, etc., que a Petrobras quer fazer. E, inclusive, criou uma diretoria focada nisso e tem, dentro desse plano estratégico de 100 bilhões de dólares, 500 bilhões de reais, ela está destinando algo como 12, 13 bilhões de dólares para esse tipo de coisa, tá certo? A meu ver,
A grande preocupação é não haver distrações para a Petrobras, para fazer aquilo que ela faz muito bem feito, que existem, além dela, outras oportunidades para a iniciativa privada fazer, e tem feito muito bem. Eólica e hidrelétrica tem sido feita e tem sido feito muito bem pelo Brasil. O Brasil é o maior consumidor, depois dos Estados Unidos, de energia elétrica, que vem de origem renovável. E se você comparar com outros grupos de países, o Brasil consome e produz mais do que toda a União Europeia energias renováveis. Então, a gente tem condição de trazer a iniciativa privada para focar nesse tipo de atividade. Pode até haver subvenção. Eu sou contra a subvenção, mas eu acho que Petrobras ela tem que ter muito foco no core business. Então, a minha preocupação está lá. Será que faz sentido? O que vai acontecer em termos de dividendo? Porque, por ser uma empresa de capital aberto e ter suas ações no Brasil e fora, e ela já padeceu de muitos problemas com corrupção, gestão menos do que boa. Então, a gente tem que ter um foco naquilo que ela faz e faz muito bem e pode ensinar ao mundo. E essa perspectiva de se tornar a quinta maior do mundo, ela pode sim, mas ela pode sim se ela focar no seu core business e parar de se atrapalhar. Inclusive no plano, né, apresentado na semana passada, ela coloca ali, até eu peguei aqui exatamente os valores, né, ela prevê investimentos menores, na verdade, para exploração e produção de petróleo e acaba aumentando, o maior volume de investimentos está na descarbonização. Colocando este ponto até que o Van Dijk trouxe aqui para a nossa conversa, né, ela pode se tornar a maior se ela continuar no core business dela. Mas quando a gente olha para o plano traz ali uma grande preocupação dela se tornar ali, né, ter aí a questão da descarbonização. Como que você enxerga, de fato, este plano apresentado pela Petrobras na semana passada e esta preocupação até que o Van Dijk levantou aqui dela não ficar no core business dela, de fato? Bom, eu concordo sobre esse aspecto de não ficar no core business. Sobre o que eles apresentaram a semana passada, tem um certo desencontro com o discurso do Ministério anteriormente. Mas só um ponto, o que sempre foi dito é que o Brasil venha a se tornar o quinto maior produtor. Logicamente, subentende-se que a Petrobras então tenha que crescer muito e ela vinha defendendo esse discurso, né, de 3 milhões de barris dia para mais de 5 milhões em poucos anos. E até então, se a gente resgatar deliberações passadas, eles falavam claramente em aumentar muito os investimentos para a exploração do pré-sal, o que nessa nova deliberação é uma retificação, né, em algum grau é uma mudança desses parâmetros. Então, minha visão tem um certo desencontro aí, mas seria super válido, quem sabe, termos eles aqui para nos responderem por que isso, né? Por que esse desencontro. Bruno Corano, muito bom dia para você, sempre um prazer bater esse papo contigo, agora aqui no nosso estúdio também, né? Depois de 2 programas muito bacanas do Manhattan Connection, já deixando meus parabéns aí para você, para todo o time. Bruno, a gente tem falado bastante, né, a respeito das pautas fiscais, da expectativa de desancoragem das expectativas de inflação, de fiscal, por conta das pautas arrecadatórias do governo. Na semana passada, o relatório de receitas e despesas mostrou que a possibilidade, né, do rombo ser um pouco maior do que o esperado nesse ano, a equipe do Ministério da Fazenda falando ali que tem algumas cartas na manga, alguns planos ainda a serem apresentados. A gente está chegando quase no mês de dezembro, né? Última semana de novembro, a gente sabe como Brasília funciona, né? Que tem menos trabalho do que a gente gostaria e imaginava. Você vê possibilidade de mais pautas serem colocadas no Congresso, mais expectativas de arrecadação serem colocadas ali pelo governo e, de alguma forma, tentar equilibrar essas contas? Eu acho que não. Bom, antes de mais nada, é um prazer falar contigo, Felipe. Respondendo a sua pergunta, eu acho que o rombo deve ser maior, como eles próprios já estão reconhecendo, mas eu particularmente já esperava isso, e eu acho que não resta tempo hábil para nenhuma grande manobra, especialmente envolvendo o Congresso. Agora,
sempre na hora de fechar as contas, tem ali um espaço, vamos dizer, contábil, manobras de como eles vão apresentar esses números. Mas que o rombo vai ser maior, eles próprios já estão reconhecendo. E eu acho que, independente dos números no final desse ano, a grande preocupação para todos nós, brasileiros que temos negócios na economia brasileira, é a visão e a perspectiva de longo prazo, dos próximos anos. E a atenção ao equilíbrio fiscal, aos gastos, é o fator determinante para que o Brasil prospere, para que se possa manejar os juros da melhor forma. Isso interfere em vários outros aspectos econômicos. E isso é explícito que esse governo, embora o Haddad tenha esse discurso de que ele está preocupado e muito atento a isso, e eu vejo o discurso de forma legítima, o sistema, a máquina, o modelo de gestão atual, ele não é severo em relação a isso, né? Ele não, porque é um remédio amargo, muitas vezes, e eu sinto que nem sempre eles gostam de aceitar esse caminho. Posso fazer uma aqui, Felipe? Rapidinho, deixa Claro. eu já aproveitar o Bruno aqui, inclusive, para a gente falar. A gente tem livro bege esta semana, PCI também. De fato, aí a gente também tem as falas de Jeremy Powell. Queria entender um pouco da sua leitura, você que está lá, né, especificamente nos Estados Unidos. Como você tem enxergado, né, a gente viu últimos dados da inflação ali, mostrando um arrefecimento nas últimas semanas, mas na prática, ali no dia a dia, é perceptível. Como que você enxerga aí a possibilidade do famoso pouso suave, se ele virá a acontecer pelo Federal Reserve? Eu acho que o pouso suave já está acontecendo, né? Mas essa expressão ela é até bacana do ponto de vista do marketing, né? Quando eu olho com os meus analistas, e já que você falou do Powell, um dos meus sócios é amigo pessoal dele, então eles conversam pelo celular, muitas vezes eu estou do lado. É claro que o Powell é super cuidadoso, até por compliance, governança, uma série de coisas com o que ele fala, mas eles são amigos e a visão é o seguinte: por que esse soft landing está sendo possível? Porque quando a gente fala em crises econômicas, geralmente elas atingem quase todos os setores de uma única vez. Em razão da pandemia, a gente vivenciou algo único, talvez nos últimos 100 anos, que foram algumas indústrias acelerarem e outras simplesmente ficarem estagnadas. Estagnadas não, elas retrocederem brutalmente. A saída dessa pandemia foi na mesma dinâmica. Algumas indústrias saíram se recuperando muito e outras desaceleraram. Então, esse desencontro é o que fez com que, do mesmo jeito que a economia não tenha afundado profundamente, porque no início da pandemia se chegou a pensar o seguinte: a próxima nova depressão vai chegar. Então, não foi o que aconteceu. Então, da mesma forma, agora, eu acredito nesse pouso suave. Você falou dos indicadores americanos, eu espero que eles sigam nesse indicador de que as coisas estão arrefecendo, mas eu confesso que é um pouco imprevisível. Você falou do que eu sinto lá, não é perceptível para nós, o mercado continua superaquecido em todos os sentidos. Investimentos, negócios, empreendimentos, emprego. Então, a economia é muito grande, então também realmente os indicadores é que mostram. Se guiar um pouco pela percepção, é igual voar no meio das nuvens. Não dá para você, o que você está vendo? Eu não estou vendo nada, mas eu vou pelos instrumentos. Então essa é a minha sensação. Vamos aguardar mais uns dias que a gente vai ter essa visão um pouco mais clara. Paula, minha visão é que os Estados Unidos finalmente entrou. Existe um processo de difusão da política monetária. Ela não acontece imediata. Normalmente, dependendo do país, ela tem entre 6 meses a 1 ano para impactar, para ter o impacto integral na economia real. Ao meu ver, os Estados Unidos agora finalmente conseguiu entender e captar que a taxa de juro é 5,5, tá? 5,25, 5,5. Esse intervalo de taxa de juro. E isso vai trazer e vem trazendo inflação na direção da meta de 2%. Ainda tem um caminho para andar, mas como o Bruno falou,
tudo indica que o pouso suave já está acontecendo. A gente teve uma menor geração de empregos, a gente teve empregos novos com salários menores em termos de taxa de crescimento. Quer dizer, uma série de pontos importantes que vão acontecer que é diferente. Essa é uma luta que você vai ganhar por pontos e não por nocaute. Né? A tentativa de ganhar, o ancoramento de expectativas dos agentes de mercado e, ao mesmo tempo, trazer essa inflação ao longo desses meses para a sua meta, isso não vai acontecer, como eu disse, num nocaute. Isso pode ser muito problemático, porque taxa de juros nos Estados Unidos implica no grande problema que o Powell tem medo, que é estourar uma potencial bolha no mercado imobiliário. Existem cidades que claramente mostram que houve uma bolha, que a gente está vivendo uma bolha e esses preços são muito elevados. E grande parte das economias das famílias e de pessoas está atrelado com esse mercado. Então, com a taxa de mortgage, né, a taxa das hipotecas chegando próximo a 8%, e dependendo do seu nível de crédito, ele já ultrapassa 8%, isso pode criar um processo em cadeia nas grandes cidades americanas e trazer os preços muito rapidamente para baixo. Então, esse gradualismo do Powell, principalmente agora que a gente já está num terreno de taxas de juros muito elevadas para a experiência americana, eles corroboram com a ideia de que nós estamos chegando paulatinamente a esse pouso suave. O pouso suave, ele não é um pouso, por definição, não é um pouso como os caças americanos fazem nos porta-aviões, né? Que é uma queda mais ou menos guiada, assistida, né? Esse é um pouso como um 747, um jumbo, vai pousar de maneira bela, né, e formosa, devagar, com o nariz para cima, e a gente vai chegar de uma maneira que a economia ela não se arrefece ao ponto de entrar na recessão. Pode até haver uma recessão técnica no começo do ano que vem, mas assim, coisa rápida para reajustar, apertar os ponteiros, voltar no zero e a economia poder crescer. Os Estados Unidos têm uma grande vantagem, né, que eu sempre trago aqui, é a flexibilidade e fluidez da economia. Então, como você tem 50 estados, que são essencialmente 50 países, né, e você tem dinâmicas econômicas nesses estados, né, por uma série de fatores, inclusive indústrias, essa fluidez do americano de sair de um estado e para o outro, isso faz com que seja muito mais fácil assimilar esses impactos da taxa de juros. Tem uma notícia importante que acaba de sair. Lula vai manter Flávio Dino na Justiça até que o nome dele seja aprovado no Senado, né? Havia uma grande expectativa, inclusive, de que este encontro de Flávio Dino hoje com o presidente Lula pudesse, né, trazer, então, aí a oficialização de que, segundo os interlocutores, Lula já teria batido o martelo, então, no nome de Flávio Dino para a pasta e agora precisa da aprovação lá do Senado. A informação que chega é do Broadcast, tá? Que traz aqui de que seria uma forma, inclusive, de Lula conter a disputa pela pasta, né? Afinal, a gente estava até falando aqui agora há pouco sobre isso. A pasta e o Ministério da Justiça começa, né, a cogitar ali algumas pressões para ocupação, alguns partidos em busca, almejando aí a pasta do Ministério da Justiça. Pelo menos a informação que chega agora é que Lula vai manter ainda Flávio Dino na Justiça até que o nome dele seja aprovado no Senado. Quero ouvir a opinião de vocês enquanto, né, a essa questão. E aí, Ovandi, que o Senado deve aprovar o nome de Flávio Dino? Quais os impactos que você enxerga, né, com esta mudança, colocando Flávio Dino, de fato, no Supremo Tribunal Federal? Paula, o Senado é um grande sulque árabe, né? E é tudo motivado por preços. Tudo tem seu preço relativo lá dentro, que tem a ver com posições e verbas. Se essas posições e verbas se manifestarem, é a minha grande preocupação, tudo pode ser aprovado nesse Congresso. Então, eu tenho pouca dificuldade de pensar que ele vai ser aprovado. É um nome, vamos dizer assim, polêmico de diversas maneiras, porque, apesar de ter sido juiz federal e ter uma carreira ilibada, ele foi o governador do estado mais pobre do Brasil e não fez nada durante a eleição e a sua reeleição. Ele passou 8 anos no Maranhão e o Maranhão não foi a lugar nenhum além de ser uma das maiores taxas de desemprego do Brasil, a menor renda per capita do Brasil, menor taxa de crescimento em todos os aspectos. Quer dizer,
é um sujeito que, vamos dizer, ele fala muito, ele tem uma presença, ele tem essa retórica, e uma retórica agressiva, né? Eu acho que isso cria maior embates dentro do Supremo Tribunal, quando a gente precisa ter mais foco e mais calma, mas a chance de não ser aprovado é muito baixa, porque o preço está posto. E como eu tenho certeza que o presidente está disposto a pagar o preço para manter a governabilidade, será certamente aprovado e será o nosso próximo ministro da Suprema Corte. Bruno, eu queria entender também um pouco da sua leitura, se você, né, quais os desafios para os senadores diante deste nome, se a oposição você acha que pode ser maior, inclusive, com o Zanin, que era advogado de Lula, ou pelo fato de o Zanin não ter tido tanta rejeição, por que Flávio Dino teria? Eu concordo 100% com os comentários do Van Dijk. Eu não acho que vai ter resistência. Eu acho que muito antes de submeter o nome dele, as discussões de bastidores já existiram. Mas eu também reconheço que eu não estou tão conectado com a política brasileira a ponto de saber detalhes, etc. Eu, pessoalmente, acho que existem melhores nomes e teriam pessoas mais preparadas para o cargo. Mas como é um cargo definido por aspecto político, então acaba que vira um grande negócio ali para se definir quem entra, quem não entra. Essa é a minha leitura. Maravilha. O Bruno, inclusive, eu queria continuar falando contigo, né? Você estava naquele cenário de Federal Reserve, né? Trazendo, inclusive, boas percepções, né, de quem está muito próximo, né, do Jerome Powell e tudo mais. Hoje saiu um dado lá na China, né, que acabou até trazendo uma certa preocupação, não pelo dado ser de decréscimo, né, mas porque teve crescimento do lucro industrial, só que veio pequeno, veio baixo, né, e aí mostrando que a economia chinesa está desacelerando e trazendo até algum tipo de expectativa, uma repercussão para o próprio mundo, né? Uma desaceleração global. Esses dados da China, a gente já sabe um pouco da opinião do Van Dijk a respeito dos dados chineses. Queria ouvir um pouco da sua visão sobre os dados chineses. Por que preocupa, se preocupa essa desaceleração da China, mesmo com os chineses, ou pelo menos o governo chinês, mostrando que pode dar estímulos de alguma forma para conseguir fazer cumprir a expectativa de crescimento. Esses dados mais desacelerados preocupam, na sua visão, até mesmo comprometem a perspectiva de crescimento global? Eu acho que em algum grau, sem dúvida, a economia chinesa ela já vem dando vários sinais de que ela não está com a mesma força e ritmo que ela teve nas últimas décadas. Então, eu acho que a gente tende a ver esses sinais com mais frequência. E isso, logicamente, pela importância da China e pela conexão econômica que ela tem com outros grandes hubs econômicos, preocupa no sentido de que vai ter uma desaceleração. Mas eu vejo, no longo prazo, uma movimentação econômica e industrial. Em outras palavras, eu vejo inúmeras plantas industriais e inúmeros prestadores de serviços se movendo para outras regiões do mundo. Então, no longo prazo, eu acredito que aquela visão de que a China iria virar a maior potência do mundo, etc., é algo hoje incerto. E eu acho que outros lugares como Índia e tantos outros países com território e população vão se tornar grandes prestadores de serviço global. Essa é a minha leitura. E, por fim, pelo menos lá em Nova York, até por essa certa rivalidade Estados Unidos-China, o grande sentimento dos economistas por ali é o seguinte: esses dados são confiáveis? Eles acham que aquilo é uma grande caixa de Pandora e que talvez os números sejam até piores em alguns aspectos, só que agora é que eles estão sendo apresentados. E o meu comentário sempre é: em última instância, isso vai ficar perceptível na balança econômica, no trade com os outros países, que, se ele for menor, é simples. Se o Brasil vender menos minério, menos aço para a China, é porque as coisas lá estão desacelerando. E se eles tiverem definitivamente algum problema imobiliário, como se discute a possibilidade,
aí sim a gente vai ver esses números caírem ainda mais. Vandic Silveira, gostaria da sua opinião a respeito desses dados e também me lembrou muito falas suas quando o Bruno trouxe que a China é uma grande caixa de Pandora. Me recordei de algumas das conversas que a gente já teve por aqui. Felipe, eu vou reiterar o que eu tenho dito. A China é uma cidade cenográfica. Ela é feita para o Ocidente vê-la de fora, mas não compreender o que acontece por dentro. A China é um país que tem situação esquálida para mais de 1 bilhão da sua população. Tem 350 milhões de pessoas nas zonas especiais, né, ao longo do litoral, que têm vidas, de fato, bastante similares aos seus contemporâneos do mundo ocidental. Entretanto, mais de 1 bilhão de pessoas vivem no centro da China com uma quantidade muito reduzida de acesso a tudo aquilo que existe nessas zonas especiais. Isso tem a ver, inclusive, com comida. A grande parte da China vive com menos de $137 por semana. Nós estamos falando de 1 bilhão de pessoas nessa condição. Então, esse é um valor muito baixo para um país que quer se tornar o novo líder do mundo. Então, a minha preocupação com a China, eu já disse aqui, é que tudo indica que ela não vai crescer 5% esse ano, muito menos os 7% que foram propostos. E os números da China são opacos para falar, vamos dizer assim, de uma maneira eufemística, se não mentidos de cara lavada. Então, a preocupação que eu tenho com a China é que o mundo depositou muita confiança que esse mercado, que a demanda pela expansão da China seria algo que restauraria níveis de demanda globais, principalmente para commodities e no fato do real estate market, que é 30%. Imagina o seguinte, a China tem 1/3 da sua economia tem a ver com o real estate, que é construção civil. E tem outro 30%, 33%, que tem a ver com manufatura. Nós estamos falando de 63% da China, quase 2/3 da economia vinculadas a 2 mercados que dependem principalmente da demanda interna, que não existe mais, crescimento econômico das províncias que são independentes, que conseguiram exaurir todas as condições de crédito que elas tinham, elas não conseguem mais vender terra para o pessoal que desenvolve essas grandes operações de casas, apartamentos, pontes. Quer dizer, tudo que precisava ser feito na China foi investido muito rápido, né? Quantos trens-balas tem a China? A China tem trem-bala que leva você de nenhum lugar a lugar nenhum, porque isso foi tudo, né, o passado propulsando esse grande crescimento que aconteceu nos últimos 40 anos. Acabou, o modelo esgarçou e o momento agora é de repensar. O problema da China é que existe uma falta de condição para esse crescimento acontecer, porque você precisa consolidar a renda per capita, que é a renda doméstica, para que eles se transformem em consumidores. Só que a renda doméstica ela foi deprimida de maneira artificial para fazer com que a China fosse esse grande produtor de todos os tipos de manufatura para o mundo, exatamente pelo valor do trabalho. Esse valor do trabalho vem sendo pressionado, e vem sendo pressionado por 2 razões. A primeira razão é que existe uma crise demográfica gigantesca na China. A China contabilizou mais de 100 milhões de pessoas em idade laboral, e ela fez isso de maneira talvez, né, proposital, mas tudo indica que isso aconteceu pela incapacidade do Bureau Nacional de Estatística de conseguir realmente fazer um censo da população. E isso é o primeiro ponto. Segundo ponto é que existe muita pressão por parte das novas gerações que elas querem mais liberdade, elas querem poder mais negociação no ambiente político. Então, o que acontece? Aquela velha máxima que você não pode ter liberdade econômica ao ponto das pessoas se transformarem minimamente ricas, estou falando, né, dentro das zonas especiais, sem que exista a contrapartida de liberdade política, porque essas pessoas também querem ter a sua representação no parlamento. Quer dizer, nós tivemos a guerra de independência dos Estados Unidos, foi exatamente por isso. Outro ponto muito importante na China, 2% da população paga imposto. Como é que a China vai conseguir restaurar algum tipo de arrecadação, investimento, etc.,
pelo governo central, que não é a fonte de investimento, são as províncias, sem que haja pagamento de impostos. A elisão fiscal na China é tremenda. Então, nós temos alguns problemas muito sérios para a China conseguir manter o nível de crescimento que eu não acredito que seja possível. Eu queria aproveitar os dois para a gente falar de um outro tema aqui, um pouquinho para a Argentina, né? A possibilidade de Caputo comandar a economia argentina, ele que foi ex-ministro, inclusive, da economia na gestão do Macri. Se vocês acreditam que, de fato, a dolarização da Argentina subiu no telhado depois desta indicação, ou melhor, né, desta possível indicação, Henrique? Paula, dolarização é baseada em questões macroeconômicas que trabalham conjuntamente entre países que formam o que a gente chama em economia de OCA, Optimal Currency Area, tá certo? O professor Robert Mundell e o Thomas Willett ganharam o prêmio Nobel exatamente por desenvolver esse conceito, que foi a base da criação do euro. Certamente, os Estados Unidos da América e a Argentina não formam OCA. Na verdade, se existe uma moeda que a Argentina poderia adotar, seria o real. Não tem essa ideia de uma moeda nova. A moeda que existe é o real. Existem ciclos econômicos muito parecidos entre Brasil e Argentina, como tem na Alemanha e na França. Agora, com os Estados Unidos, os preços de todos os tipos de bens e serviços subiriam, a inflação subiria e você teria uma grande dificuldade de trazer esses dólares que estão escondidos na economia, né, para as pessoas usarem como moeda corrente. Essas pessoas vão fazer investimento fora da Argentina com esse dólar, porque não é sustentável. A Argentina não tem dólar suficiente. A gente fala que a Argentina tem 40 bilhões de dólares escondidos. Pois é, só que é uma economia relativamente grande, que ter 40 bilhões de dólares na mão das pessoas não significa que ela vai manter essas reservas, porque elas são reservas pessoais, individuais, tá certo? Não é que o governo tem isso. E seria muito custoso para a Argentina fazer essa transição. Agora, a grande preocupação que eu tenho são com preços. Dolarizada, a Argentina não consegue vender carro para o Brasil e para o Mercosul. Isso seria o final do Mercosul, né? Os preços da Argentina não seriam convenientes para que houvesse relação comercial com países que precisam de tradear, né, comercializar o tipo de bens e serviços e commodities argentina. Quer dizer, seria um grande problema para a Argentina. Eu acho que, finalmente, a fala do candidato se transformou na realidade, de fato, do presidente. E o presidente, ele tem a obrigação de ser um sujeito mais pragmático. E a gente tem visto, hoje mesmo eu postei no LinkedIn, e tem uma porção de gente repostando, exatamente a fala, a diferença da fala do Milei como candidato, né? Enquanto candidato eu vou falar que vou acabar com o Mercosul, não vou falar com a China, vou dolarizar a economia, e de repente eu me encontro com um muro, né? E eu estou vindo a 250 km por hora e eu me encontro com um muro que está lá na frente, que é a realidade. A beleza da democracia, né? O Winston Churchill dizia uma coisa que eu gosto muito. É o pior sistema que existe a democracia, mas a alternativa, né? Qual é a alternativa? Então, uma vez que ele tem que se deparar com um Congresso Nacional que não é favorável a ele, vai ter que fazer várias concessões, se ele quiser governar, senão ele termina como Macri 2. Então, a minha perspectiva é que vai imperar o bom senso. E esse negócio de dolarizar, para a Argentina, que hoje não faz sentido, a Argentina não é o Panamá nem o Equador, então o bom senso vai imperar. Bruno, queria também ouvir sua opinião sobre este tema. Acho que ficou claro que a campanha, ele era um personagem, né? Aquilo lá foi a estratégia que ele adotou, o país sofre vários problemas e esse discurso de que ele gostaria de mudar tudo, de todas as formas, de dólar a Banco Central, de acabar com ministérios a reduzir os gastos públicos, foi o discurso que foi bem aceito. Aquilo lá começou a dar certo. Então, ele permaneceu naquela linha. Agora, tecnicamente falando, o que o Van Dijk falou é exatamente isso. Né? É inexequível. Quando nós, economistas, olhávamos para essas notícias, a gente já via como isso vai ser feito. Não existe base, nem lastro econômico, nem lastro político, então seria impossível. A minha visão pessoal é que ele iria encontrar subterfúgios e formas para, aos poucos,
e mostrando que não é ele que não quer, mas que não tem viabilidade. Então, independe da escolha desse ou de outro ministro. Dolarizar, com certeza, eu não vejo isso como sendo algo possível, pelo menos no curto prazo. E mais, a questão não é nem se é possível ou não. A questão é que o problema não está aí. O problema econômico da Argentina não está se é dólar ou não. O problema está ali, é sistêmico, está correlacionado com os gastos fiscais, principalmente. Então, seja dólar ou libra, os problemas... Precisa de olhar muito mais para as reformas essenciais neste primeiro momento. E que são onerosas, do ponto de vista político e social, são bem onerosas, né? E é isso que eu quero ver se ele vai conseguir articular para conseguir pôr em prática. Até porque, como você bem colocou, né, é muito mais estrutural agora, tem que começar ali. Só que eu tenho um outro ponto, rapidinho até. Quando a gente coloca, né, essa mudança no comportamento dele, isso não pode implicar numa baixa popularidade, até porque ele foi eleito ali com uma popularidade alta por ser aquele cara até polêmico, capaz de tentar fazer o que ninguém fez para tirar a Argentina do buraco. E aí, né, quando ele muda também um pouco dessa postura, vocês acham que isso deve impactar na imagem dele? Sem dúvida. Esse é o jogo de xadrez, né? Como ele agora vai conseguir fazer as mudanças e se manter no cargo com uma certa popularidade para ele conseguir mexer as peças políticas, em especial o Congresso e o Senado. Concordo integralmente. Acho que vai ser um problema. No entanto, né, existe um autor antigo de política internacional, Clausewitz, que ele diz o seguinte... E eu acredito que isso vai acontecer. Quando você tem um problema doméstico, nós buscamos um inimigo externo, né? Isso aglutina todo mundo ao seu redor. Quando você não tem problema externo, você busca um inimigo doméstico. A gente pode dizer até que o ex-presidente Bolsonaro, ele elegeu o inimigo STF, né? A mídia e outros grupos, né? Porque a gente não tinha um problema externo, a gente precisa ter um inimigo. E o inimigo que aglutina a tua turma, né? A famosa turba, aquele pessoal que não desiste de você, né? De maneira nenhuma. Então você escolhe esse cara. A Argentina, o Milei vai encontrar alguém, provavelmente devem ser os funcionários públicos. Eu não posso não estar sabendo o que eu estou dizendo aqui, mas a minha visão... é que um país que quase a metade da força de trabalho é funcionário público, que é parte do problema, se eu tivesse no lugar dele, para angariar suporte e não perder eleitorado, porque o funcionário público ele vota no peronista e não me custaria nada, essas pessoas não votariam para mim, eu miraria a metralhadora giratória e ia atrás desse pessoal, porque... Eu vou fazer score de pontos com o meu eleitorado e não perco suporte político, porque esse pessoal não me dá suporte político. Mas eu acredito que ele tem eu dizia o seguinte, eu tenho medo e jamais gostaria de ter o pior trabalho do mundo, que é do Fernando Haddad. Hoje eu digo... O segundo pior é o do Fernando Haddad, o primeiro pior, o último na lista é o do Milei. Eu, por nenhum dinheiro no mundo, aceitaria uma proposta para tocar a Argentina. Muito difícil mesmo. Bruno, quero agradecer, muito obrigada pela sua presença, prazer recebê-lo aqui na nossa bancada. Eu que agradeço. Sucesso no Manhattan Connection, por sinal. Muito bom, parabéns, está sendo sensacional e a gente com muito orgulho, claro, de ter o Manhattan aqui na nossa grade. Eu que agradeço e estando em São Paulo, passo por aqui, quem sabe, para a gente bater um novo papo. Sempre, cadeira aqui já fixa, se quiser, mesmo que não esteja em São Paulo, de lá remoto também. Batendo palmas para eles. Muito bom mesmo, Obrigado. Parabéns. Obrigada por estar aqui com a gente. Até a próxima, então. Até obrigado. Mais. Tchau, Obrigado. tchau. Vamos lá, gente. 11 horas e 14 minutos. A gente vai seguindo aqui na nossa programação. Deixa eu só atualizar aqui algumas falas de Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu. Ela disse que a atividade lá da zona do euro estagnou e deve permanecer ali fraca pelo resto de 2023. Ela falou assim, ficaremos atentos aos drivers de inflação, ainda não podemos declarar vitória. Christine Lagarde diz que esperamos que o enfraquecimento das pressões inflacionárias
férias continue. Perspectivas de médio prazo seguem incertas. Tá aí, então, as falas de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. A gente estava até falando agora há pouco, inclusive, com o Bruno, né, da visão da economia americana. Temos expectativas pela fala também de Jerome Powell e de olho, sempre trazendo todas as movimentações, as falas em tempo real e também trazendo aqui mais uma atualização antes do nosso intervalo comercial. O ministro André Mendonça, ele interrompeu o julgamento virtual sobre as regras para o pagamento de precatórios e chegou a pedir vistas, né? Então, interrompendo ali, ao pedir vista, o ministro que a gente lembra foi indicado anteriormente no governo de Jair Bolsonaro para o STF, então suspendeu o julgamento, considerado aí, né, crucial para o governo, né? A gente até estava comentando também anteriormente sobre esta questão, o quanto seria importante para a equipe econômica, o ministro Fernando Haddad ali, né, se seria ou não uma vitória para Haddad. Agora a situação fica ali com um pedido de vista, suspensa o julgamento, então, pelo STF aí sobre os precatórios. Só para lembrar, placar 4-0, tá? Ali é a favor do governo em quitar os 95 bilhões de reais em precatórios, mas fora do teto ali do arcabouço fiscal. Bom, são 11 horas e 16 minutos. Você que está aqui acompanhando a programação da BMC News, obrigada pela sua audiência, pela sua confiança. Continue aqui com a gente. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Já já voltamos trazendo toda a movimentação da nossa bolsa, também do mercado lá nos Estados Unidos, sempre trazendo as notícias, as reações dos mercados e sempre ouvindo também opiniões de grandes especialistas. Continue aqui com a gente, o nosso intervalo é rapidinho, voltamos então já já com muito mais. BMC News. Informação que gera valor. Você chama o governo Lula de nazi-lulista. Que busca ficar quietinho na família. É um drama criado por monstros. Mais complicado. Territórios maiores. Plataformas em si, vale lembrar por que isso acontece. Um dos melhores carros que saíram em homenagem a ele. E é baseado em fatos reais. Na verdade, naquela época, de passagem, baseado nisso,